em momento ou outro, já tratamos aqui sobre os dons espirituais que hoje ainda estão operando na igreja. Em escola dominical, tivemos a oportunidade de estudá-los um a um. Como entendemos o porquê cessou os dons extraordinários. Eles já não são mais concedidos à igreja. Eles ocorrem quando Deus o deseja. Deus cura. Quando Ele deseja, Ele faz o milagre que Ele quer. Mas Ele já não mais concede à igreja esses dons. Se você depois deseja compreender um pouquinho mais sobre isso, como pastor, estou à sua disposição. Pastor, não sei qual é o meu dom. Pastor, não sei como exercer o meu dom. Pode me procurar. Procure-me no gabinete pastoral. E nós vamos entender como você pode servir, como você pode dar ao corpo de Cristo edificação, como diz Pedro à igreja. E ele então diz que o resultado daqueles que falam, daqueles que servem, tomando esses dois dons como exemplos, é que para que todas as coisas sejam para a glória de Deus. Há muito tempo atrás, ainda estava no seminário, um companheiro de seminário me chamou para ir na igreja dele. E eu fui lá na igreja dele. Ele tinha uma atividade de oração no dia da semana à tarde. E quando eu cheguei lá, ele veio e falou assim, ele me chamava de Juninho, falou: Juninho, eu vou orar para você cair. Quando ele falou isso, eu dei um passo atrás, né? E falei assim: se vier eu seguro, né? E aí eu perguntei: para que cair? Não, rapaz, você tem que ter fé. Eu falei: não, fé é uma coisa, eu estou te fazendo uma pergunta: para que cair? Eu não consigo entender o objetivo de cair. Você vai orar por mim, eu vou cair? Eu prefiro antes que você ore, antes me pergunte o que eu estou precisando. Depois que você ficar sabendo o que eu preciso, ore baseado nas promessas que Deus dá na palavra dele, porque Deus não é homem para mentir, Deus é fiel, Deus não torna atrás. E quando você orar baseado naquelas promessas, eu tenho plena certeza que isso vai confortar o meu coração, vai alimentar a minha fé e vai me sustentar diante de Deus. Isso produz edificação. Agora, orar para que eu caia no chão não produz edificação, senão escândalo, senão estranheza, senão contradiz aquilo que a Bíblia diz. Não consigo entender manifestação de dons que não edificam a igreja e que não glorificam a Deus. Se você perceber esses dons que Pedro listou, nenhum é de interesse próprio. Todos dizem respeito à igreja. Quem serve, sirva na força que Deus dá. O próximo. Quem fala, fale conforme os oráculos de Deus. E a falar, a expressão falar aqui, o texto, a palavra grega usada é o pronunciar mesmo, falar publicamente. Não é para si mesmo, é para o outro. É sempre voltado para a edificação da igreja. Às vezes os dons que a gente tem observado no evangelicalismo são tão egoístas. Eis que eu vejo, você vai ficar milionário. O que isso interessa para a glória de Deus? O que isso interessa para o povo de Deus, para a igreja reunida? Que interesse tem? Quando alguém chega lá, fala um monte de palavras sem significado e sem sentido, que ninguém entende nada, o que edifica a igreja, o povo de Deus? Fé, isso não produz. Porque Romanos capítulo 10, o verso 17 diz que a fé vem pela pregação da palavra e a palavra de Cristo. Essas coisas não podem produzir fé. Então, se você está esperando fé com esses sinais, você nunca terá fé. Salvadora não. Mas quando nós experimentamos, nos últimos dias, em dias difíceis, oração sóbria, uma oração com sentido, criteriosa, acompanhada de amor intenso, que oferece hospitalidade, de uma igreja que manifesta os dons para a edificação dos outros, como diz Pedro, servir uns aos outros, com dons que de fato vêm de Deus, não de uma experiência pessoal, motivada, eu sei lá pelo quê, mas de algo que é de fato a manifestação da multiforme graça de Deus.
e que é dada por Ele para a edificação do povo dele, e que tem parâmetros, como diz o texto: quem fala seja de acordo com a palavra, quem sirva seja de acordo com aquilo que Deus está suprindo. Aí a igreja é edificada, Deus é glorificado, e Pedro termina dizendo: daí o domínio dele pelos séculos dos séculos se manifestará.